Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindo ao nosso Clube do Livro, Sexo no Cativeiro. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou terapeuta financeira e ensino finanças além das planilhas, porque muitas vezes os problemas no seu relacionamento estão interferindo no seu relacionamento com o dinheiro. E é por isso que neste Clube do Livro eu não fico só lendo com você o livro específico de finanças. Não, nós lemos outros livros para te trazer uma consciência de mundo, uma consciência de relacionamento, uma consciência sobre você, para aí sim, quando você se melhora, se muda, se transforma, você consegue trazer o dinheiro para você de uma forma diferente. Porque vamos lá, se você hoje está no estágio de devedoras, né? Vamos supor que você só deve para duas pessoas: Deus e o mundo, ok? O você de hoje devedora, ela pensa de uma maneira, ela tem algumas crenças, né? Que é do tipo: dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo e blá blá blá. E pode ser também que você tenha a crença de que dinheiro é problema, né? É um mal necessário. E pode ser que na sua infância você viu seus pais brigarem muito por conta de dinheiro. E isso reforça essa crença em você, tá? Quando a gente lê um livro sobre relacionamento, você aprende como se relacionar de uma forma diferente com as pessoas. Essa forma diferente que você começa a se relacionar com as pessoas vai quebrando aquela crença de dinheiro é um mal necessário. E aí você começa a compreender, ok, meus pais brigavam sobre dinheiro. Eu não preciso brigar sobre dinheiro. Eu posso conversar. Porque eu aprendi a fazer diferente. Eu estou num novo momento. E tá tudo bem eu fazer um pouco diferente dos meus pais. Não é melhor, não é pior, não é com julgamento. É só fazer diferente para ter a mudança que você deseja. E se você quer participar do nosso Clube do Livro de 2026, que nós vamos ler 12 livros. Sim, porque é um livro por mês, 30 minutos de leitura, todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo você descansa. E se você perdeu algum do Clube do Livro, você pode rever no seu sábado e domingo. O Clube do Livro, ele fica gravado também durante um ano para você, tá? Numa plataforma para você acessar quantas vezes você quiser e rever o livro quantas vezes você quiser. O que você vai fazer para participar do Clube do Livro? Você vai colocar nos comentários. Eu quero. Você do TikTok, o que você vai fazer? Você vai me mandar um direct. Eu quero. E eu vou te mandar o Clube do Livro de 2026. Você do YouTube, vai também colocar aqui nos comentários. Eu quero. E eu vou te mandar o link. Quanto que é para você ler comigo todos os dias um livro? Ah, detalhe. E não é só leitura, tá, gente? Você, quando participa do nosso Clube do Livro, você fica numa comunidade do Telegram comigo. Nessa comunidade, você pode tirar dúvidas sobre o livro, compartilhar seus insights com pessoas que estão no mesmo objetivo que você, mudar as suas finanças, melhorar as suas finanças. E eu também estou lá para te dar apoio, para tirar as suas dúvidas. Então, durante um ano, você tem a minha companhia. Quanto que é o valor disso? Bom, agora eu estou cobrando apenas R$ 90 para você participar desse Clube do Livro. Esse valor ele vai alterar, tá? Logo, logo ele vai alterar. Quando que é esse logo, logo, Aline? Eu não sei se vai ser dia 25 de dezembro ou dia 30. Estou vendo aqui com a minha equipe o que eles acham melhor. Mas esse valor vai ser alterado. Era para ter alterado na Black Friday, aí me pediram para segurar, porque algumas pessoas tinham que quitar dívidas, pagar contas, e aí eu dei uma segurada nesse valor. Então, se você quer aproveitar esse valor de R$ 90 para você participar do Clube do Livro, me manda um direct, coloca aqui nos comentários, eu quero, e eu vou te
mandar o link, tá bom? No final do vídeo, eu conto quais são os livros que nós vamos ler em 2026. Vamos para a nossa leitura? O corpo também fala. Além de deixar os homens em desvantagem, a supremacia da conversa como caminho primordial para a intimidade mantém as mulheres aprisionadas na sexualidade reprimida, pois nega a capacidade expressiva do corpo feminino. Essa ideia me perturba, porque reforça a noção de que o desejo sexual da mulher é só legítimo dentro de uma relação emocional. Só através do amor, a carnalidade feminina pode ser redimida. Historicamente, a sexualidade e o intelecto feminino nunca se integram. O corpo da mulher era controlado e sua sexualidade contida para não corromper a virtude dos homens. A feminilidade associada à pureza, ao sacrifício e à fragilidade caracterizava a mulher de moral elevada. Sua gêmea perversa, súcubo, prostituta, vagabunda, concubina, bruxa. Era mulher carnal, sensual e abertamente lasciva. Aquela que abria mão de ser respeitável em nome da exuberância sexual. A sexualidade vigorosa era domínio exclusivo dos homens. As mulheres sempre procuravam se desvencilhar da oposição entre virtude e sensualidade imposta pelo patriarcado e ainda lutam contra essa injustiça. Quando privilegiamos a verbalização e rebaixamos o corpo, somos cúmplices em mantê-las confinadas. Eu nem vou comentar essa parte. Intimidade bilíngue. Quando se trata de deixar o corpo falar, Mitch e Laura estão em lados diametralmente opostos. Os dois tiveram seu eu sexual reduzido a um estereótipo. Laura o descreve como o clássico homem obcecado por sexo, que exige e não importa como ela se sinta. Ele só se aproxima quando quer transar e está sempre querendo, conta ela ressentida. Laura, que é voluntariosa e às vezes dominadora no trato diário, é vista por Mitch como uma mulher inibida no âmbito sexual e que repetidamente rejeita seus avanços motivada por infinita repulsa e desprezo. Ela age como se eu fosse um animal selvagem e se afasta toda vez que encosto nela. Eu me sinto um lixo com isso, diz ele com amargura. Para a Laura, o sexo sintetiza todas as restrições culturais e familiares que ela observou na infância. Seu corpo é o ponto de encontro de diversos tabus e tensões, como muitas de sua geração. Ela tem 50 e poucos anos. Laura cresceu acreditando que podia ser inteligente e bonita. Nunca as duas coisas. Vou repetir. Laura cresceu acreditando que podia ser inteligente ou bonita. Nunca as duas coisas. E aí? Estou falando com Lauras? Os únicos comentários sobre sua aparência que ela se recorde de ter ouvido do pai foram sobre seus seios que começaram a se desenvolver. E o lembrete distorcido da mãe era de que ela tinha sorte de não ser muito bonita, uma vez que os garotos só queriam uma coisa. Hoje, adulta, ela usa roupas que escondem o corpo, gola alta mesmo no verão, e se sente humilhada quando elogiam sua aparência. Ela associa a sexualidade a medo. Nunca conseguiu usufruir os arrebatamentos do corpo. Já Mitch vê o sexo como um lugar onde é totalmente livre, desinibido e em paz. Nem sempre foi assim. Ele teve um desenvolvimento tardio, era desajeitado e não muito atlético. Mas duas coisas salvaram sua juventude. Sabia dançar e gostava muito de garotas. Aos 18 anos, apaixonou-se por Hilary, estudante universitária, já com experiência considerável,
e com ela teve uma iniciação maravilhosa às volúpcias do sexo. Infelizmente, no casamento, ele veio a se sentir péssimo em relação a algo que sempre vivera com confiança e alegria, enquanto Laura passou a se sentir deficiente, acanhada e culpada. Encoraje Mitch e Laura a ouvir um ao outro com mais boa vontade. Mitch começa a entender que o alinhamento de Laura em relação ao próprio corpo nada tem a ver com ele, o que alivia o sentimento de rejeição e a angústia por se sentir incapaz de satisfazê-la na cama. Para Mitch, é muito claro que seu desejo é fruto do amor, e ele precisa ajudar Laura a confiar em seu interesse por ela. Longe de buscar uma liberação egoísta para seu desejo, ele deseja união. De sua parte, Laura aprende algo igualmente crucial sobre Mitch, que quando a linguagem verbal lhe falta, como invariavelmente acontece no âmbito da emoção, ele se comunica com o corpo. Ela sempre achou que a mania de posição horizontal de Mitch fosse pura necessidade física de alívio. Quando se dispõe a ouvi-lo, ela enfim entende que ele precisa do corpo para expressar ternura e desejo de contato. Só no sexo ele se sente à vontade emocionalmente. Ao lhe negar a linguagem sensual, Laura torna difícil ele falar com ela. Ela não vê o marido que ele realmente é, ao mesmo tempo que reforça os próprios comportamentos que a desagradavam. Quando só resta Mitch, sua linguagem verbal truncada, o amante romântico desaparece e surge o tirano. Mitch e Laura exemplificam dois extremos no continuum mente-corpo. Os casais muitas vezes são configurados em lados opostos dessa linha. Há aqueles para quem o corpo é uma prisão, em que se sentem confinados, constrangidos e cheios de autocrítica. O corpo é um sítio inibido, esquisito e tenso. Brincadeiras e criatividade não têm lugar aí. As palavras dão mais sensação de segurança do que gestos e movimentos. Então, essas pessoas se refugiam na verbalização. Quando tentam entrar em contato com o outro, preferem a via verbal. Depois, há aquelas para quem o corpo é um lugar de folguedo, onde se sentem livres e soltas. Elas conservam a capacidade infantil de habitar plenamente seu corpo. No âmbito físico, pode se expandir. Não precisam ser responsáveis. Muitas vezes são a parte do casal que quer mais intimidade física. É especialmente durante o ato sexual que consegue fugir de suas reclamações internas. Para elas, o sexo é um alívio à ansiedade. Para seus parceiros mais verbais, acaba gerando ansiedade. Como terapeuta, procuro tornar cada parte do casal mais fluente na linguagem da outra. A experiência de Laura lhe roubou a capacidade de reconhecer o vocabulário do corpo. Como muitas mulheres, ela reflete interessante ponto de vista. Como pode melhorar? Como muitas mulheres, ela reflete as repressões seculares, a sexualidade feminina que aprisiona a mulher na passividade e a tornam dependente do homem para seduzi-la e iniciá-la à sexualidade. Embora tenha independência econômica e profissional, continua sexualmente dependente. Cabe a Mitch definir o que ela quer. Juntas, expomos os conflitos tortuosos entre desejo e negação, entre querer e não ter, gratificação e repressão. Convido a se envolver com suas fantasias, a reconhecer seus impulsos, a se responsabilizar pela sua própria satisfação sexual. Dirijo sua atenção para seu eu físico e a desafio a romper a vigilância, a culpa, a negação. Será que ela pode olhar nos olhos da mãe e mesmo assim conservar
Uma noção de si mesma como um ser sensual? Será que pode se entregar ao próprio erotismo e declarar oficialmente vago o lugar da moça comportada? Quando surgir a Mitch e Laura que eles estão aprisionados numa linguagem muito pouco imaginativa, um alfabeto muito limitado para conter sua vida erótica, Mitch começa a chorar. Não estou zangado, diz ele, referindo-se a todas as vezes que sua frustração lhe arrancou palavras mesquinhas e ferinas. Estou desolado. Peço a Laura para se limitar a abraçá-lo e saiu da sala por alguns minutos, para lhes dar a oportunidade de se ligarem através da pureza do contato físico. Quando volta, os dois estão tão distantes um do outro que parece que vão cair das extremidades do sofá. Um abismo os separa. Quando perguntam o que aconteceu, eles logo recaem na recriminação mútua comprovadamente eficaz, que foi o que os levou até ali. Eu tentei, mas eu só me afastei porque ela se afastou. Percebo que minha intervenção foi mais uma expressão de uma esperança minha do que qualquer intenção da parte deles. Eles não estavam prontos. Percebendo ser inútil investir em mais diálogo, tento diversos outros tipos de abordagem nos meses seguintes, a maioria baseada na interação física. Oriento, por exemplo, que um conduz o outro pela sala, experimentando dinâmicas diferentes entre os papéis de líder e seguidor, cooperação, resistência e passividade, que caíam para trás nos braços do parceiro, que fiquem de pé de cara a cara e se empurrem com as mãos abertas, que imitem os movimentos um do outro. As conversas que acompanham os jogos vão ficando mais reveladoras, menos críticas e até mais alegres. A representação física, mas não sexual, do impasse emocional que vivem permitiu que enxergassem seus padrões de resistência. Eu deixo que ele se aproxime, confessa Laura. Mas não demais. Confio nele, mas só até certo ponto. Sempre me contenho, não? Quando você não se sente desejável, é mais difícil acreditar que Mitchell a queira, explica. É muito mais fácil pôr a culpa nele. E, justiça seja feita, ele lhe dá muitas oportunidades para isso. É mais fácil do que encarar a profundidade da sua insegurança. Mitch, que aponta para sua passividade sexual de Laura há anos, fez algumas descobertas. Acho que também não sou muito criativo. Quando estávamos fazendo o exercício, senti que mal assumia a dianteira. Odeio admitir, mas me senti melhor na resistência passiva. Sou imbatível nisso. Lembrei a Mitch que quando ele conheceu Hillary, seu primeiro amor, ela também assumiu o papel de líder na relação. Você, de fato, se exprime com muita eloquência no âmbito físico, mas é profundamente dependente de um interlocutor forte para conseguir se sentir seguro. E até agora, Laura não foi esse interlocutor. Quando Mitch e Laura me procuraram, relutei em aceitá-los. Eles me consideraram sua última chance na terapia de casais. Eu era a terceira ou a quinta, não lembro qual, quem consultavam em mais de 20 anos. 20 anos, gente. Durante anos tentaram sair dessa rotina na base da conversa, mas evidente não deu certo. Ficavam se atacando e se defendendo verbalmente, na defensiva, hostis e totalmente fundidos. Já haviam se desnudado bastante, mas estavam longe da intimidade. Intimidade não é só falar. Eu sabia que não deveria me limitar aos hábitos da cura pela palavra. Para eles, conversar passara a ser sinônimo de gritar e já não levava a lugar algum. Os exercícios foram uma lente alternativa para examinar a dinâmica entre eles. A corporificação de seus problemas nos forneceu um texto novo para lermos juntos. Era novo o suficiente para sacudi-los
e remover as trincheiras. Estava entrando em território novo. Em meu trabalho, ressalto que a intimidade não é monolítica, tampouco é constante. É intermitente, feita para crescer e minguar até nas melhores relações. Ai, não gostei. Vamos para cá. Nas melhores relações. A terapeuta familiar Kate Wergeton nos orienta a não olhar a intimidade como um traço estático de uma relação. Ela vê como uma qualidade interativa que ocorre em momentos isolados e existe dentro e fora de compromissos de longo prazo. Existe a sincronização de parceiros de dança, a subidentificação entre estranhos no avião, a solidariedade entre testemunhas de uma catástrofe, o reconhecimento mútuo de sobreviventes de câncer, de mama, alcoolismo, terrorismo, divórcio. Existe a intimidade entre profissionais e aqueles a quem prestam serviço. Médico e paciente, terapeuta e cliente, stripper e frequentador. Carregamos a expectativa de vivenciar esses discretos momentos de reconhecimento em relação contínuas, mas eles não necessariamente se vinculam a alguma narrativa que tudo englobe. Pode ser circunstâncias espontâneas e não ter segmento. Depois de conhecer as ideias de Wengter, já não olha as relações como íntimas ou não íntimas. Em vez disso, observa a aptidão de cada casal para se envolver numa série de convites íntimos feitos ao longo do tempo. Às vezes, o tecido emocional é constituído através da conversa, mas na maior parte dos casos não é isso que acontece. Montar uma estante para o parceiro ou parceira, trocar os pneus do carro dele ou dela e aprender a receita de canja de galinha que ele ama quando era criança são gestos com potencial nesse sentido. Gold, em Um Violinista no Telhado, nos lembra que até mesmo as atividades corriqueiras do dia a dia criam, com o passar do tempo, uma rica tapeçaria de conexão. Ed e Noriko, mestres da comunicação não verbal, podem nos dar uma aula sobre formas alternativas de expressar o amor que sentimos. Quando só valorizamos o que é revelado por palavras, prestamos um desserviço a nós mesmos. Numa época em que podemos usar praticamente qualquer meio para formar conexão, precisamos exaltar e reconhecer essas muitas formas de buscar alguém e tocá-lo. Às vezes você está só forçando na palavra, na palavra, na palavra, e não é a palavra a forma de você se comunicar com o outro. Vamos lá para o capítulo 4. Democracia versus sexo quente. Desejo e igualitarismo não jogam segundo as mesmas regras. Não há constituição sexual que se sustente na paisagem sem lei indominável da imaginação erótica. Dave Merkin. Há muitos anos assisti a uma conferência nacional em que um dos palestrantes analisou a história de um casal que começara a fazer terapia, levado em parte por uma grande diminuição em sua atividade sexual. Antes, esse casal encenava fantasias de dominação e submissão. Agora, após o nascimento do segundo filho, a mulher queria algo mais convencional. Mas o marido estava apegado ao estilo antigo de fazer amor. O palestrante partia do princípio de que, para resolver esse impasse, seria preciso trabalhar com a dinâmica emocional do casamento deles e com a de sua nova situação como pais. Porém, na discussão que se seguiu, a plateia se mostrou muito menos interessada na relação do casal, em termos mais amplos, e mais na questão da dominação e submissão. Que patologia questionaram vários participantes? Explicaria o desejo do homem de objetificar sexualmente a esposa? E o que explicaria o desejo dela de se deixar algemar? Talvez especular alguns, a maternidade lhe tivesse devolvido o sentido de dignidade e ela agora se recusasse a ser tão humilhada. Outros sugeriram
que o impasse refletia diferenças de gênero de longa data. Os homens eram propensos a buscar distância, poder e controle, ao passo que as mulheres ansiavam por uma ligação amorosa. Havia ainda aqueles convictos de que casais como este precisavam de conexões mais empáticas para contrapor a tendência que ambos tinham de se envolver numa relação implicitamente abusiva. Todos esses comentários deixaram claro o subtexto tácito de que tais práticas são intrinsecamente degradantes para as mulheres. Uma censura à própria noção de igualdade sexual e que estão em desacordo com um casamento feliz e saudável. O grupo passou 2 horas falando sobre sexo, sem mencionar uma única vez prazer ou erotismo. Por isso, finalmente me manifestei. Eu me perguntava, disse, se era a única espantada com aquela omissão. Afinal de contas, era inteiramente consensual. Talvez a mulher já não quisesse ser amarrada pelo marido, porque agora tinha um bebê, atada ao seio o tempo todo, amarrando-a mais do que qualquer corda conseguiria. Os presentes ali não tinham também suas próprias preferências sexuais, preferências que não sentiam necessidades de interpretar ou justificar? Por que presumir automaticamente algo de degradante ou patológico na brincadeira erótica daquele casal? Mais especificamente, será que a pronta participação de uma mulher na submissão era uma afronta grande demais ao politicamente correto? Será que era tão ameaçador assim que uma mulher forte e segura gostasse de representar fantasias de submissão? Aquilo diminuiria a posição moral da mulher? Talvez os participantes daquela conferência temessem que, de alguma forma, reconhecer o desejo de submissão da mulher no sexo sancionaria a dominação masculina em tudo mais. Nos negócios, na vida profissional, na política e na economia. Talvez as próprias ideias de dominação e submissão sexual, conquista e subjugação, agressão e entrega. Não importando qual parceiro faça este ou aquele papel. Sejam incompatíveis com os ideais de justiça, parceria e igualdade que hoje são a base do casamento. Como sou relativamente estrangeira na sociedade americana, desconfiei que o incidente refletisse suposições culturais mais profundas. Será que os clínicos na sala achavam que as práticas sexuais daquele casal, embora consensuais e desprovidas de violência, tinham sacanagem demais e, portanto, eram inadequadas para a seríssima missão de conservar um casamento e criar uma família? Era como se o prazer sexual e o erotismo, que tomam caminhos ligeiramente exagerados na fantasia e da brincadeira, especialmente jogos envolvendo agressão e poder, devessem ser riscados de repertórios de adultos responsáveis em relacionamentos afetivos institucionais. Após a conferência, tive ótimas conversas com diversos terapeutas de casais da América do Sul, do Oriente Médio e da Europa, e percebemos que estávamos em ligeiro descompasso com o comportamento sexual americano. Mas não era fácil identificar qual era a diferença cultural em questão. Num assunto tão carregado de tabus, generalizar é perigoso. Mas, se eu pudesse arriscar uma observação deselegante, diria que o igualitarianismo, a franqueza e o pragmatismo estão arraigados na cultura americana e, inevitavelmente, influenciam a forma como pensamos e vivemos o amor e o sexo. Já os latinos, americanos e os europeus tendem a refletir outros valores culturais e incorporar a dinâmica de sedução, o foco na sensualidade e, em vez da ideia da igualdade absoluta, a de complementariedade. Ser diferente, mas tendo ambos o mesmo valor. Bonito isso, né? Mas você está praticando isso? Essa é
a questão de hoje. E amanhã, 7 horas da manhã, no nosso Clube do Livro, nós vamos ler A Política na Cama. Vejo vocês amanhã, 7 horas da manhã. Beijo para todo mundo e tchau, tchau.